Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, descansaram bastante, foi tranquilo aí esse recesso que nós tivemos. Então nós vamos dar início a mais um semestre, a mais um período aí de aula. Desejamos a vocês uma excelente aula, dedique-se mesmo. Quero agradecer desde já a dedicação de vocês. Sou o professor Samuel, vou estar trabalhando com vocês aqui a disciplina de Fundamentos da Administração. Sou professor aqui do campus, sou graduado tanto em Administração e em Pedagogia, tenho a especialização e estamos aí. Olá, professora Débora, tudo bem? Olá, boa noite. Estamos aqui com a primeira aula, aliás, do curso de Fundamentos, da matéria, né, de Fundamentos da Administração, do curso de Finanças, e estamos animados para o que vai acontecer hoje à noite. Isso mesmo, professora. A professora Débora também é administradora, ela trabalha também, é servidora aqui do campus e também tem já uma vasta experiência aí na administração. Mas vamos lá à nossa disciplina. Nossa disciplina é uma disciplina que ela vai estudar a teoria geral da administração. Nós vamos tá vendo também a questão de todos a estrutura das organizações, fundamentos da gestão de pessoas, tendo uma noção de direito administrativo, quais são as funções de um administrador e das empresas, as funções das empresas também. Nossa disciplina tem como objetivo conhecer quais são as funções e as abordagens das teorias administrativas, tanto com a evolução histórica da administração, como ela chegou até nos dias de hoje, também como as técnicas que nós utilizamos para a aplicação e adaptação da administração, tanto para o desenvolvimento da nossa vida e também no trabalho. É importante, pessoal, vocês aproveitarem bastante essa disciplina, porque vocês vão perceber que ela se aplica aí no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Então, desde já o nosso desafio para vocês é que vocês apliquem os conteúdos estudados aqui nas nossas aulas no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Hoje a aula começa com os conceitos da administração, definição de organização, o que é uma organização, para que ela serve, como que se organizam as empresas, os setores das organizações. Vamos conhecer quais são os recursos necessários para uma organização funcionar bem, qual é a história da administração. Também vamos relembrar um pouquinho que todos vocês já estudaram bastante sobre a Revolução Industrial. Também vamos ver lá no finalzinho da nossa aula como se deu a evolução da administração e das suas teorias. O objetivo dessa aula de hoje é conhecer os princípios básicos da administração e quais são os seus fundamentos e os seus conceitos, reconhecer como a administração ela se tornou uma ciência importante tanto para a sociedade quanto para as nossas vidas, descobrir de qual forma a Revolução Industrial ajudou a administração a evoluir e também entender a importância dos períodos históricos da administração. Vocês devem estar pensando aí, meu Deus, nós vamos ver tudo isso na primeira aula? Isso mesmo, é bastante coisa, então nós precisamos da atenção de vocês. Nós já sabemos que vocês estão descansados, tiveram aí uns dias tranquilos, e nós contamos com a participação de vocês. Passem as perguntas, as dúvidas aí para os tutores, para eles estarem enviando as perguntas aqui para o chat, para os exemplos. Nós queremos participação de vocês, não é, professora? Com certeza. Já temos alguns tutores online aqui, de Espigão, deixa eu ver aqui, de outros lugares. A tutora presencial Jaqueline Costa, ela está online e agora estamos aguardando. Já falei que as dúvidas que vocês tiverem durante a administração da aula, vocês podem estar enviando. Eu já tinha falado aqui no chat e vamos estar aguardando essas dúvidas. Vamos pensar agora, professora, para que é importante estudar? Eu sou aluno de finanças, vou ser um técnico em finanças, achei que as aulas da agora para frente só ia ser cálculo e eu vou estudar teoria. Para que isso é importante? E aí nós deixamos aqui uma explicação aí para que vocês comecem a visualizar hoje. Hoje nós estamos em uma época bem complexa, as coisas estão complexas, as incertezas tomam conta da nossa vida por causa das mudanças que
tem acontecido com muita velocidade. E como que a gente faz para atravessar isso? E aí aí que entra a administração. A administração, ela se tornou uma das mais importantes áreas da atividade humana, porque a tarefa básica dela é fazer com que fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Mas como isso? Como que nós vamos descobrir que eu vou utilizar a administração no meu dia a dia? E aí você deve estar pensando, mas eu estou no curso, o meu curso é um curso técnico, eu vou estar lá na função operacional. Não, você pode ser um líder da sua equipe, você pode se tornar um supervisor, você está se capacitando para isso, para ser destaque aí no mercado de trabalho. E nós acreditamos que vocês vão se destacar no dia a dia aí, nos trabalhos, aqueles que já estão se trabalhando. Então, aproveitem bastante essa disciplina. Como eu disse anteriormente, utilizem os conceitos aprendidos na nossa disciplina no dia a dia. Já comecem a aplicar agora. Mas eu não estou trabalhando na área financeira, ainda não está fácil. Mas comece a aplicar desde agora na sua vida, que você vai adquirir resultados ao longo do seu dia a dia. Nós temos uma agenda aqui das nossas aulas, só para vocês organizarem os estudos de vocês. Então, já está aí no ambiente virtual o caderno da disciplina, a aula 1 já está disponível desde o início da semana. Quem já acessou o ambiente virtual lá no início da semana, você já percebeu isso. Então, nós temos a agenda. Esse é um roteirinho para você ver o que você precisa estudar antes de vir para as nossas aulas. Então, para a próxima semana, a gente já sabe que vocês precisam estudar lá os capítulos do livro que fala sobre departamentalização, sobre organograma, sobre planejamento organizacional, sobre funções empresariais e funções do administrador. E assim sucessivamente. Nós temos o cronograma aí das nossas aulas até lá no final. E nós já temos aí o que nós vamos falar lá na nossa última teleaula, que é a revisão. Então você já começa a estudar para a nossa avaliação aí. Voltamos agora, mas estamos iniciando a disciplina agora, mas já organizem os seus estudos. A disciplina é muito tranquila, é muito gostosa da gente estudar, mas se você deixa para a última hora, você terá dificuldade. Vamos lá para os conteúdos, então, da nossa disciplina. Já tivemos essa introdução aí da nossa disciplina, vamos para o conteúdo. Vamos primeiro começar conceituando a administração. A administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto objetivos da organização quanto o objetivo dos membros da organização. Vocês podem perceber que se vocês forem pesquisar aí alguns conceitos sobre administração, quem viu que ia iniciar a disciplina de fundamentos da administração e já deu uma pesquisadinha, vocês vão ver diversos conceitos, diversos teóricos falando em relação aos conceitos da administração. Nós trouxemos aqui alguns conceitos mais modernos, alguns conceitos atuais da administração que a gente no decorrer das nossas aulas você vai perceber que houve uma evolução histórica na administração. Então nós trouxemos alguns conceitos bem interessantes que traduzem os momentos do nosso dia a dia aí que está sendo aplicados hoje. Então a administração também, outra definição de outro autor, é o processo de você trabalhar com as pessoas e com recursos para atingir objetivos organizacionais. Também temos outra definição aí, que a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Então aí nós já trouxemos 3 definições para vocês. E aí eu quero que você pense aí nesse momento, será que eu já exerço alguma função aí de administrador? Eu já administro alguma coisa? Já quero adiantar para você, você administra sim. Sabemos que tem alguns que administram bem todos os seus recursos que vocês têm e às vezes a gente não administra tão bem assim. Então é importante você já pegar alguns conceitos aí. E hoje nós temos, as empresas elas necessitam de pessoas que tenham iniciativa e têm tomada de decisão rápida. E se você der uma estudadinha sobre a questão das gerações que nós temos no nosso dia a dia, nós temos gerações agora
que tem dificuldade em tomar decisões rápidas, decisões analisadas. E a disciplina de Fundamentos de Administração e os conceitos da administração vêm para te ajudar e auxiliar você tomar decisões para a utilização tanto de recursos e também decisões de curto, médio e longo prazo para as decisões. Mas o que é uma organização? Para a gente pensar em administração, a gente também tem que pensar na definição de uma organização. A organização é um sistema administrado, por isso que nós estamos estudando fundamentos da administração, projetado e operado para atingir determinado conjunto de objetivos. Pessoal, é importante, vocês vão ouvir em todas essas nossas aulas bastante sobre objetivos, sobre metas, sobre planejamento. Por que é importante vocês já definirem isso? Quero fazer uma pergunta aí, quero que vocês colaborem aí, mandem através do seu tutor aí essa informação. Você faz um planejamento do seu dia a dia, das suas ações? É importante, se você não faz isso, você já comece a aplicar isso fazendo o planejamento das suas ações. Porque, como a gente já falou aqui, é um sistema administrado. Quando a gente fala em sistema administrado e projetado e operado, é porque tem objetivos, tem um alvo a ser alcançado. Então, você vai ter que alcançar alvos tem metas, tem objetivos a serem alcançados. Para a gente entender melhor aí um pouquinho como a gente vai organizar, como as organizações são organizadas também no nosso setor da economia, nós trouxemos aqui os três setores que são organizados. O primeiro setor, ele vem organizado ele é o governo, que nós vamos detalhar mais para frente. O segundo setor são as empresas privadas e o terceiro setor é a sociedade civil organizada. Professora Débora, ajuda aí a gente falando um pouquinho sobre o primeiro setor, que é a iniciativa pública. Então, o primeiro setor, ele se estende à parte, como o professor Samuel disse, a pública, nos serviços que são prestados para a sociedade, serviços básicos como de segurança, educação, saúde, todo esse leque de serviços que o governo oferece estão encaixados no primeiro setor, que é a iniciativa pública. Isso mesmo. Então, a iniciativa pública ela é constituída pelas três esferas. A gente pode observar aí que ela é constituída pelas esferas do poder, que são os governos municipais, estaduais e o governo federal, a União. Então, são os nossos representantes que nós elegemos através do nosso voto que exercem aí o domínio sobre a iniciativa pública, que representa o primeiro setor. Segundo setor, ele é a iniciativa privada. Como que é? Quem são os participantes dessa iniciativa privada, professora? Então, a iniciativa privada, ela tem como o principal objetivo o lucro, né? Então, dentro dela se encontram as empresas individuais, né, do segmento individual, as limitadas e as anônimas. Cada uma delas tem uma especificação. No caso das individuais, elas são formadas por apenas um empreendedor. Já a da iniciativas limitadas, elas têm mais de um, só que elas têm um número reduzido de sócios. E com relação às anônimas, elas já têm o capital delas lançado na Bolsa de Valores. Então, aí por isso que é anônimas, porque às vezes não sabem ao certo quanto, na verdade sabe quantos, mas não sabe quem são esses sócios, né? Porque cada um pode ter acesso à compra dessas ações na Bolsa de Valores. Então, a gente já pode perceber aí que o primeiro setor são o governo, o segundo setor as empresas privadas, mas não é só a lojinha que tem lá na rua da nossa casa, não. Ali, geralmente é constituída aquela lojinha, um comerciante pequeno, empreendedor de pequeno porte, ou microempreendedor, que nós denominamos aqui pela legislação, são empresas individuais.
E aí, como a professora falou, as limitadas têm alguns sócios, mas não é muito extensa. E as sociedades anônimas já tem um grande número de sócios, um grande número de investidores nesse negócio que a gente não identifica ao certo quem. São aquelas que a gente vê lá geralmente nos filmes, que quando vai tomar as decisões nas grandes empresas, quem tem 51% das cotas é que tem a maior voz, o maior voto. Então, isso que acontece, aí para a gente entender. E aí vem as organizações do terceiro setor, que são formadas pelas organizações da sociedade civil. Quem são essas aí? Por que elas acontecem? São as organizações de interesse público que a gente conhece mais como as ONGs, que elas caracterizam por não fazer parte do governo e também por não ter fins lucrativos. Eles não pensam somente no lucro. Eles vêm pensando na caracterização por não fazer parte de um grupo do governo e também de não ter fins lucrativos. Então, as organizações do terceiro setor geralmente surgem quando há necessidade que não foi atendida nem pelo governo, que é lá do primeiro setor, nem pelas ações das empresas privadas, e aí surge o terceiro setor, que são organizações para atender uma necessidade de um público específico das ONGs. Nós temos alguns exemplos, hospitais que são ONGs sem fins lucrativos. Nós temos diversos outros exemplos das questões ambientais que são representadas aí, tem pessoas, tem situações. Professora, tem algum exemplo aí pra gente? Temos sim. Algumas delas são organizações que às vezes estão próximas da gente, como cooperativas, né? No estado tem várias cooperativas, igrejas que estão muito próximos também, próximos das nossas casas, sindicatos, né? Todas essas organizações da sociedade civil, elas estão enquadradas nesse terceiro setor. Isso mesmo. E é importante a gente conhecer. A gente, às vezes, não sabia que a sociedade, ou até sabia, mas não recordava dessa organização. Mas já vou dar uma dica aqui para vocês. Já falei para estudarem para a prova, tomem muito cuidado. Na próxima aula, nós vamos estudar, quem já lê os conteúdos da próxima aula, você vai perceber que nós vamos estudar sobre setor primário, secundário e terciário. Cuidado para não confundir. Os tipos de setores da organização são primeiro, segundo e terceiro setor. Já a organização econômica do segundo setor é o setor primário e secundário e terciário. Mas vamos deixar isso aí para a próxima aula. Nós vamos ver agora, nós entendemos como as organizações se organizam e nós vamos passar a entender quais são os recursos organizacionais. Nós vamos começar aí pelos recursos humanos. Recursos humanos, ele é o principal elemento da empresa. Sem as pessoas, teríamos dificuldade para alcançar os objetivos organizacionais. Ele também é chamado, na teoria moderna, aí, como capital humano e é bem valorizado nas empresas aí, que já adotam o novo modelo de administração, os modelos contemporâneos. Então, são as pessoas que compõem as organizações, sendo responsável pelo seu funcionamento. Nós vamos perceber que nós temos outros tipos de recursos, mas o principal aí, elemento das empresas, somos nós, as pessoas que constituem a empresa. Nós também temos os recursos organizacionais, que são os recursos materiais que estão dentro dos recursos organizacionais. Nós temos aí, geralmente, pessoal, quando a gente pensa em recursos materiais, a gente pensa naquela material de consumo, geralmente. Aquilo que é necessário para o funcionamento da minha empresa. Não é somente isso. Nós vamos perceber aí que os recursos materiais, eles vão além disso. Por exemplo, nós precisamos de diversos recursos materiais para que a nossa aula esteja funcionando aí. Por exemplo, no polo aí, você precisava de um recurso material que era uma sala, primeiramente. Você precisa das carteiras, você precisa do equipamento para receber o sinal da nossa aula aí. Você precisa da internet para conectar aqui com a gente, para mandar as suas dúvidas, mandar as suas participações. Então, os recursos materiais são os equipamentos, maquinários, os prédios, né, as edificações que são necessárias e também as matérias-primas e também os demais itens que viabilizam
o alcance dos objetivos organizacionais através da produção de bens ou serviço. Então, se você percebeu aí, eu falei agorinha que nós vamos falar bastante sobre objetivos e metas. Já é o terceiro ou quarto slide que nós destacamos aqui, que nós utilizamos os recursos organizacionais para atingir os objetivos das empresas. Professor. Recursos... Professora, tem alguma dica aí para a gente? Então, o senhor falou sobre os objetivos, né? O que se pode perceber, né, do início da aula até agora, em relação aos objetivos, é que são objetivos comuns, não só da empresa, como da pessoa também. Isso mesmo. Né? De estar alinhado, de estar sincronizado todos esses interesses, posso dizer assim, da empresa e das pessoas que trabalham nessa empresa. Essa dica é importante, professor, porque eu sei que eu estou falando para líderes aí que vão liderar a equipe. E você, como um líder de equipe, vocês vão perceber que se você se você agir como um líder, se você usar os objetivos aí, tanto para atingir os objetivos organizacionais e pessoais da sua equipe, vocês vão atingir objetivos muito maiores e vão alcançar resultados além daqueles esperados. E falando de recursos, nós temos aí os recursos financeiros, que é aqueles que vocês mais conhecem, daqueles que vocês dominam bem, que são os recursos financeiros, que é a entrada, o fluxo de caixa. Ou seja, tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro da organização. Então, ele é muito importante. Vamos pensar aí, falamos de aplicação também na sua vida pessoal. Se você quer fazer uma viagem, se você não tem recursos financeiros, você já tem recurso pessoal, que é você que quer fazer uma viagem. Você já tem a ideia, já tem o objetivo, que é a viagem. Mas se você não tem recurso financeiro, você vai ter que correr atrás do recurso financeiro, porque senão não dá para a gente viajar aí e alcançar o objetivo. Mesmo que seja uma viagem como mochileiro. Então, os recursos financeiros correspondem ao fluxo de caixa da organização, corresponde a toda a espécie em dinheiro que entra e sai. Recurso financeiro está desde do material que é necessário para a limpeza até a compra de um prédio para funcionamento da empresa, da organização. Temos também os recursos tecnológicos, que os recursos tecnológicos, eles são de extrema importância para o dia a dia da nossa empresa. Falando aqui sobre recurso tecnológico, não sei se você se recorda, há um tempo atrás era comum a gente, lá no nosso bairro, a gente ter uma merceariazinha que tinha poucos produtos ali, que os produtos nem era uma nota promissória que era preenchida, era um caderninho que tinha de anotação com os clientes. O nome do cliente, geralmente era só o primeiro nome, nem era o nome completo, não tinha informação de CPF, não tinha endereço, porque geralmente as empresas, esses microempreendedores aí do bairro, eles conhecem lá, mas não tinha um cadastro, não tinha uma análise de crédito. Mas hoje a gente percebe, com a sistematização, os recursos tecnológicos, eles têm sido um grande aliado para o nosso dia a dia da empresa. Então, eles permitem, através dos processos, que a organização produza ou venda determinado produto ou preste um serviço de forma organizada. Então, são as tecnologias que estão envolvidas para alcançar os objetivos da empresa. Aí vamos pensar aí você como nosso aluno do técnico em finanças aí, como está estudando a disciplina de fundamentos da administração, quais são os recursos tecnológicos que você precisa para o seu dia a dia, para melhorar o seu empenho, para você gabaritar as nossas provas, para você adquirir um conhecimento grande aí e aplicar no seu dia a dia. Primeiro, você precisa dos recursos tecnológicos, você precisa de um computador para você acessar as aulas, para você reassistir as aulas quando estiver disponível lá no ambiente virtual. Não basta somente assistir a videoaula aqui que é transmitida ao vivo, reassistam as aulas, porque utilizando os recursos tecnológicos à nossa vantagem. Eu preciso se comunicar com alguém. Se a gente for pensar recurso tecnológico, que um pouquinho a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, se a gente for pensar recurso tecnológico de antes, de décadas atrás, você mandava uma mensagem, um telegrama para alguém, ia demorar 20 dias para esse telegrama chegar ou para uma carta chegar, e aí depois 20 dias,
mais ou menos, para ter a resposta. Hoje a gente tem a resposta através da tecnologia imediata. A gente tem formas de comunicar aí diversas para facilitar o nosso bem. Mas quero aproveitar que estou falando de tecnologia aí, mas não é para utilizar as tecnologias agora na hora da aula. Deixa o seu celular de lado aí e vamos prestar atenção aqui, porque senão você não vai conseguir absorver o conteúdo necessário. Então guardem o celular aí, você que está mexendo no celular, prestem atenção aqui. Vamos focar, aproveite a tecnologia que está sendo transmitida a aula para você. Esse recurso aí que nós estamos aqui distante de você, mas você está recebendo a nossa aula aí. Então nós vamos passar agora para uma perspectiva, nós vamos olhar como foi o avanço histórico da administração. Então a administração, ela sempre existiu. Se a gente for olhar as organizações das guerras antigas, na civilização egípcia, quando a gente estuda lá em história, na história da igreja também, e entre os filósofos, a administração ela sempre existiu através de uma forma de organização. Mas, porém, foi com a Revolução Industrial, já nós vamos relembrar os conteúdos, alguma coisa sobre a Revolução Industrial, e que aumentou a capacidade produtiva. Então nós vamos perceber que nessa fase aqui, enquanto a administração estava nas guerras antigas, na civilização egípcia, nas igrejas, ou entre os clássicos filósofos, ela tinha produção em pequena escala, mas a partir da Revolução Industrial, a capacidade produtiva aumentou muito. Então aí foi necessário uma sistematização como ciência. Aí que surgem os grandes estudiosos da administração e aí também junto com ela as grandes empresas manufatureiras, as empresas que produzem as grandes indústrias aí. E com elas também a necessidade de controles. A administração ela vai ajuda a gente a controlar, a gente a planejar. Quando eu planejo, eu consigo ter processos mais precisos e também consigo organizar mais os meus recursos humanos, as pessoas, o meu capital humano da minha organização. Falei agora da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela teve duas fases. Teve a primeira Revolução Industrial, que foi de 1780 a 1860, cujo algumas coisas importantes aí a gente se atentar na primeira Revolução Industrial. A matéria básica que era utilizada para produzir era o ferro. O ferro era a matéria básica da primeira Revolução Industrial. E a geração de energia era através do carvão. Já na segunda Revolução, que foi de 1860 a 1914, a matéria básica passou a ser o aço, e a fonte de energia foi a eletricidade através dos derivados do petróleo. Mas por que essa mudança? E isso foi importante mesmo para a gente entender a evolução da administração? Com certeza. O ferro era muito mais difícil para trabalhar. Nós falamos agora que, através da Revolução Industrial, começou a produzir em grande escala. Então, o ferro dava muito mais trabalho. O aço passou a ser mais fácil, a produzir mais e mais rápido. E também a eletricidade, através dos derivados do petróleo, ajudou bastante os métodos de produção através da segunda Revolução Industrial. Teve algumas mudanças sociais nesse período após a Revolução. Então essas mudanças, primeiro, aconteceu o desenvolvimento científico. Nós já falamos ali que a administração passou a ser estudada como ciência, então houve a criação de novos produtos e também tecnologias que trouxeram mais conforto à vida das pessoas. Gente, falando em Revolução Industrial, aí talvez você deve estar pensando aí, mas tecnologia naquela época? É isso mesmo. Quando a gente estuda a história, a gente percebe que com a evolução, vamos pegar aí o rádio. Antigamente, a gente não tinha uma transmissão de rádio tão frequente aí, então era mais por gravações. Depois foi evoluindo o rádio, depois foi a TV, começou lá preto e branco, depois foi evoluindo e você está aí recebendo o nosso sinal das nossas aulas, a evolução da tecnologia. E isso começou lá na Revolução Industrial. Houve também melhoria nas condições de moradia,
transporte e educação e saúde. Mas vale a pena a gente se atentar que essa melhoria ela foi para uma pequena parte da sociedade, não era para todos. Quando você estava lá na sala de aula estudando as aulas de história, você ouvia falar sobre os burgueses. Então a burguesia que houve essa melhoria. E também aconteceu o êxodo rural, a saída das pessoas do campo para as cidades. Então houve tinha ofertas de emprego, então as pessoas deixavam o campo para vir para a cidade. Mas como nem tudo são flores, teve alguns problemas aí também sobre a pós-revolução industrial. As jornadas de trabalho eram exaustivas, elas eram muito pesadas. Então, jornadas de trabalho de mais de 12 horas por dia. Hoje a gente trabalha aí, você deve estar, chegou na sala de aula, você que trabalhou o dia todo, trabalhou 8 horas por dia, você sentou aí e falou, meu Deus, estou cansado. Tomara que essa aula seja legal, para não dar sono. Mas imagina se a sua jornada de trabalho fosse 12 horas, ou mais de 12 horas. Estudiosos relatam que tinha jornadas de trabalho de até 18 horas diárias. Isso é muito pesado aí. Então houve algum dos problemas aí. E aí a utilização não discriminava as pessoas. Eram crianças, mulheres, idosos trabalhando nas fábricas. Então houve muitas mortes por exaustão. Então, professor, além das grandes jornadas de trabalho, podia se ver naquela época que também os ambientes de trabalho eles não eram propícios para aquele, às vezes, por determinado tipo de trabalho que tinha. Não só o ambiente, como em relação à higienização, higiene por parte disponibilizada para os funcionários. Era uma série de coisas que desgastava muito o funcionário que trabalhava naquela época. Isso mesmo, professora. O ambiente, hoje a gente às vezes reclama do nosso ambiente de trabalho, nós sabemos que o ambiente daquela época não era tão favorável igual nós estamos hoje. Mas para a gente ilustrar melhor isso, nós vamos ver aqui um vídeo que exemplifica essa evolução aí, através da Revolução Industrial, dos processos produtivos. Agora você acompanha uma simulação sobre as diversas características que o processo de trabalho sofreu durante os anos. Você vai perceber como o trabalho se intensificou. Veja que antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era feito de forma manual de duas maneiras. Forma artesanal. Um sistema doméstico de produção, onde o mestre artesão era o dono dos meios de produção, do capital investido e lucrado, da força de trabalho, além de participar de todo o processo de produção. Manufatureira. Com base na economia mercantilista, o burguês era o dono dos meios de produção e do capital investido e lucrado. Porém, havia o trabalhador, dono da força de trabalho em troca de um salário. Ou seja, há a separação entre o capital e o trabalho e uma maior divisão do trabalho, mais etapas, especialização na produção. Pós-Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, o trabalho passou a ser mais disciplinado. O burguês continuava dono dos meios de produção e do capital investido e lucrado. Porém, a maior intensificação da divisão do trabalho, agora feito por operários, donos da força de trabalho e com salários mais baixos. A ideia principal é relatar a especificação e intensificação do trabalho, com jornadas mais rígidas. Então aí a gente percebeu a evolução. Começou lá na fase artesanal e depois partiu para a intensificação do trabalho e aí evoluiu e nós chegamos onde nós estamos hoje. Um resuminho aí para vocês sobre as fases da evolução das empresas. As empresas elas evoluíram através da primeira revolução industrial com a mecanização
da agricultura e da indústria, a aplicação da força motriz da indústria começou a produzir muito mais, desenvolvimento de sistemas de fabricação, melhoria nos transportes e na comunicação. Segunda Revolução Industrial, nós tivemos aí o ferro é substituído pelo aço como uma matéria-prima mais fácil de se manusear e o vapor é substituído pela eletricidade como fonte de energia para a indústria. Era utilizado geralmente o carvão e passou a ser utilizado a eletricidade derivada dos petróleos. Aqui nós temos um resuminho para a gente visualizar melhor. Então, a primeira fase do desenvolvimento das empresas é a fase artesanal, como eu falei, como a gente viu aí na simulação. Então, começou lá na antiguidade e foi até a Revolução Industrial. E aí, principalmente, era produzido, a produção era manual e em pequena escala. Depois, na segunda fase, passou da fase artesanal para industrialização, que é de 1780 a 1860, que aí começou a tecnologia a vapor. Depois nós temos a terceira fase, que é o desenvolvimento industrial, que aí já foi as mudanças na matéria-prima e na fonte de energia que nós falamos agorinha. A quarta fase é o gigantismo industrial, que foi o surgimento das grandes corporações de modo a produzir um modelo de desenvolvimento. Quinta fase é a fase denominada moderna das organizações, das empresas, da evolução das empresas, que já foi com o desenvolvimento mundial e as nações, as empresas passaram a ser globalizadas e passando a ter um desenvolvimento intelectual, também passou a fazer parte da fase moderna. E aí chegamos à globalização, que é a fase atual que nós temos no nosso dia a dia, que intensificou a internacionalização da produção e do comércio e também das informações culturais. É importante a gente se atentar aí à fase atual que nós estamos das organizações, porque ela nos dá, hoje a gente consegue fazer uma compra, consegue negociar, a nossa empresa consegue negociar com países que estão lá na Ásia, por exemplo. Eu consigo ter uma negociação e consigo com que eles me enviem esses produtos. Então, começou lá na fase artesanal e hoje nós, na fase globalizada, a gente está conectado através das tecnologias, através das redes e usando isso ao nosso favor. Aí nós vamos, a última parte que nós vamos passar da nossa aula de hoje são sobre as teorias da administração, algumas teorias. Antes da gente falar de todas dessas teorias aí, só quero que você preste atenção. Nós vamos começar pela escola clássica, que a professora Débora vai falar um pouquinho, mas antes da professora Débora falar sobre a escola clássica, eu já quero deixar o desafio aí. Você vai pesquisar sobre as teorias da administração. Você vai fazer uma leitura mais ampla sobre isso. Nós só estamos falando aqui para fomentar o desejo de conhecer sobre as teorias. Professora, conta aí pra gente como foi formada a teoria da escola clássica. Então, a teoria da escola clássica ela é formada por duas subteorias, que no caso seria a clássica e a científica. Iniciou primeiro com o profissional Frederick Taylor, que era dos Estados Unidos. Ele criou uma teoria em relação aos movimentos, o tempo e movimento, onde ele verificava como que aquele profissional trabalhava, normalmente na parte operacional, né, no famoso chão de fábrica. Já a científica seria com um francês, o Henry, né? Ele já desenvolveu mais a parte administrativa, no caso dos processos, as movimentações, tudo envolvendo a parte administrativa. Ele desenvolveu vários métodos nesse sentido. Enquanto um trabalhava mais no chão de fábrica, o outro trabalhava mais no setor administrativo na criação dessas teorias. Então aí a gente pode perceber que a teoria clássica, a escola clássica, que é formada pelas duas teorias, como a professora falou, ela tinha um foco como a satisfação financeira do empregado. Mas você deve pensar aí, falou 12 horas de trabalho e satisfação financeira, é porque o
dono da fábrica, ele falava, você quer ganhar mais? Então trabalhe mais. E ia aumentando a carga horária de trabalho dos colaboradores. E também contribuiu com a organização do trabalho, porque aí passou a ser mais organizado, porque antes era muito mais da forma artesanal, e também a especificação das tarefas. Nós vimos agorinha na ilustração aí no vídeo que alguém passou a ser responsável só por uma área específica da empresa. Outra questão também que aconteceu é a hierarquização da estrutura e a busca pela eficiência na produção. Nós temos também a teoria burocrática, que ela é formada pela teoria burocrática e também pela teoria estruturalista. O que essas teorias visavam mais? Foco no cargo ocupado pelo empregado e não a pessoa em si. Então o importante ali era o cargo e não a pessoa. A pessoa não... qualquer um pode ocupar esse cargo, o importante é o cargo. E ela contribuiu com a organização nos procedimentos, nas normas, nas rotinas de trabalho, nas formalidades e nos registros. É importante a gente se atentar aí um pouquinho sobre essa teoria. Hoje, quando a gente vai fazer uma solicitação ou no órgão público, ou às vezes na sua operadora de telefone, você recebe um número de protocolo. E surgiu lá, essa organização começou lá na teoria burocrática. E também ficou conhecida pelas suas disfunções e problemas com excesso de rigidez nos processos. Por isso que muitas vezes a gente ainda reclama e fala, tá muito burocrático as coisas. Resultado aí da teoria burocrática. Nós temos algumas escolas comportamentais, que são teorias voltadas para o fator humano dentro da organização. Isso já foi mais com a evolução da administração nos dias a dias e o foco passou a ser nas pessoas como forma de aumentar a produtividade. Deixa de ter mais importância o cargo e passa a ter importância a pessoa, porque investindo na pessoa, nas pessoas da minha organização, essa teoria vem nos dizer que eu consigo ter uma melhor produtividade e um resultado melhor nos meus negócios. Também nós temos algumas escolas contemporâneas do nosso dia a dia que tem acontecido aí. São mais com uma visão sistêmica da organização. É a utilização das teorias que nós vimos anteriormente e elas consideram que as empresas são ambientes abertos, então ela recebe informação das empresas, são influenciadas pelos agentes externos da empresa. Nós vamos ver no decorrer das nossas aulas que é importante eu conhecer tanto o interno quanto o externo da minha organização. Quem influencia as empresas no dia a dia? Os fornecedores têm uma grande influência, os clientes têm uma grande influência, o governo, porque as leis que regem influenciam no nosso negócio, na nossa empresa, na nossa forma de conduzir a nossa empresa, e também os concorrentes, eles influenciam no nosso dia a dia da nossa empresa. Então as escolas contemporâneas são as escolas modernas que nós temos hoje e que são as empresas que são ambientes abertos e que são conscientes que tem vários fatores externos que influenciam na minha tomada de decisão. Nós temos aqui um quadro que demonstra essa evolução dessas teorias. Então nós temos as escolas clássicas que, como a professora Débora falou, a escola científica e a escola clássica. Nós temos a escola burocrática, que é a teoria burocrática e a estruturalista. As escolas comportamentais, que vai desde as relações humanas, que aí vai falar sobre as motivações, que nós vamos ver nas próximas aulas. Vai falar também sobre a teoria dos fatores, as teorias X e Y e o desenvolvimento organizacional. E as escolas comportamentais são as escolas neoclássicas, a teoria do sistema e a teoria da contingência. É importante aí, eu falei sobre as gerações lá no início da nossa aula, é importante que você pesquise aí, como eu já falei, sobre os tipos de gerações, porque nós vamos estar lidando no nosso dia a dia do trabalho com gerações diferentes, então nós precisamos saber lidar aí. Na sua sala de aula, se a gente for analisar aí, tem gerações diferentes e que
observam diferente, mas nós temos que conviver e temos que desenvolver uma boa organização do nosso trabalho. Chegamos ao final da nossa aula, nós vamos aí concluir a nossa aula antes de vocês irem fazer a atividade. Na nossa aula de hoje, nós conhecemos quais foram os princípios básicos da administração, nós entendemos como a administração se tornou uma ciência tão importante para a nossa vida e para a sociedade. Nós percebemos e descobrimos aí de que forma com que as empresas evoluíram através da Revolução Industrial. Nós compreendemos a importância dos períodos históricos da Revolução da administração. Então, foram bastante conteúdos que nós visualizamos hoje, mas que são de extrema importância para o nosso dia a dia e para a gente aplicar. Então, o desafio que nós já trazemos para vocês aí desde o início da aula, aplique os conteúdos. Ah, mas a gente viu a parte histórica, Samuel. Nós vimos a parte histórica. Mas já comecem, foi organizando. Talvez você não está tão organizado na sua vida pessoal aí. Você vai ter que ter essas evoluções. Talvez você está numa fase um pouco anterior aí da organização. Então você vai ter que evoluir também, assim como a administração evoluiu. Agora nós vamos para nossa atividade de sala. Faça aí a atividade, respondem. Podem discutir com os colegas, mas desde já nós queremos a colaboração de vocês no chat, trazendo as respostas aí pra gente. Conto com a participação de vocês e até já! Então voltamos aí, contamos que todos fizeram a atividade, participaram aí, já tem várias respostas enviadas, já agradecemos aí. E vamos passar agora para a correção das nossas atividades de sala. Então vamos começar, nós colocamos a primeira pergunta aí para você refletir um pouquinho aí, de acordo com o que a gente viu na aula de hoje. Você se considera com atitudes de um administrador? Tivemos alguma resposta aí, professora? Sim, para a questão 1 já tivemos uma resposta, veio lá de Espigão do Oeste, a Suzy, o Bruno e Gamarra. Eles falam que na íntegra, não na íntegra, mas em parte. Já é um começo, né, professor? Sim, sim. E deixa eu ver mais alguém. Mas isso é assim como eu disse, já é um começo em relação a ter a visão da administração, das atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia, de trazer ou não, né? Isso aí, a gente quer trazer para vocês uma reflexão sobre algumas atitudes que vocês devem ter no dia a dia para desenvolver essa teoria que nós estamos estudando, que nós vamos estudar no decorrer da disciplina, na sua vida pessoal. Então nós colocamos aqui como sugestão de resposta. Agradeço a participação. Na íntegra a gente sabe que nem a gente não consegue desenvolver todas as habilidades, todas as atitudes de um administrador exatamente. Mas aí a gente pode ver aqui que nós mesmo cada um de nós aí, sendo administrador ou não, nós tomamos decisões diariamente. O fato de despertador tocou, se eu vou colocar um soneca ou vou levantar e tomar banho para o trabalho, eu estou tomando uma decisão. Então nós planejamos as nossas atividades. Falei do despertador agorinha. Então se você tem que acordar cedo e sabe que não consegue acordar sozinho, você planeja. Você coloca um despertador, 2 despertador, depende de você. Conheço pessoas que colocam uns 5 despertadores lá para tocar. E você planeja as suas atividades. Você seleciona pessoas também. Seu ciclo de amigos, você seleciona, você escolhe pessoas para estar no seu dia a dia. Então, embora praticamos ou não, participamos ou não de uma empresa, nós praticamos atos de
atos administrativos voltados para o nosso benefício, como tomada de decisão, que a gente falou, como planejamento das nossas atividades e como seleção de pessoas. É claro que vocês não aplicam com as teorias, porque muitos não têm ainda o conhecimento, não tinha, agora já estão adquirindo os conhecimentos e vão ter esses conhecimentos aí aplicados no seu dia a dia. Então você, mesmo não se considerando um administrador, você tem atitudes que devem ser. Só lembrando que nós não estamos falando aqui de um excelente administrador. Se você coloca lá, se você na sua tomada de decisão, falei do despertador, do seu planejamento, se você coloca lá e ao invés de colocar para um soneca ou levantar e tomar o seu banho para ir para o trabalho, você desliga, continua dormindo, você está tomando uma decisão e às vezes essa decisão pode ser prejudicial. Então você está tendo uma atitude de um mau administrador. Vamos lá para a nossa questão 2. Nós trouxemos aqui para vocês uma afirmativa. Toda empresa é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa. Essa afirmativa é verdadeira? Temos alguma resposta aí, professora? Sim, temos sim. O Francisco, lá de Ouro Preto do Oeste, ele diz da seguinte forma: sim, pois temos as ONGs, que são organizações não governamentais e que também, por sua vez, não visam lucro em seu funcionamento. Outro aluno de Espigão do Oeste também, de novo, que bom, o pessoal de Espigão está participando. Eles falaram assim, respondendo à pergunta: sim, a organização é um grupo de pessoas que trabalham em busca de objetivos comuns. Em relação a essa questão, né, eles estão tendo uma visão realmente de acordo com o que já foi explicado e estão indo no direcionamento certo, né? E agora a resposta? Isso mesmo, nós falamos aqui nos setores das organizações, então aí, essa afirmativa aí, toda empresa é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa, é verdadeira. Por quê? Porque nós temos aí algumas organizações, vamos pensar aí na sala de aula, na sua turma, vocês estão caminhando agora do meio para o fim do curso. Vocês talvez estão organizando alguma formatura, vocês vão se organizarem, vão escolher alguém que vai ser responsável pelos recursos, para guardar os recursos financeiros, vão planejar todas as questões, vão se organizar, mas vocês não vão se tornar uma empresa. Então, toda empresa é organizada, sabemos que é uma organização, mas nem toda empresa também é organizada, mas toda organização nem toda organização é uma empresa. Então aí a gente falou que existem organizações que não visam o lucro. Quando a gente pensa em organização, a gente pensa sempre em lucro. Por exemplo, as organizações, como a gente falou lá do terceiro setor, que é as organizações da sociedade civil de interesse público, que também popularmente conhecida como as ONGs. São entidades que defendem interesses comuns, são organizadas, esses interesses são da coletividade em geral, mas que atuam em diversos ramos da sociedade. A professora também, na hora que a gente comentou sobre isso, ela citou das cooperativas, que também muitas vezes elas estão ali cooperando para uma comunidade específica, mas ela não tem um fim de gerar lucro como uma empresa do segundo setor, que são as empresas privadas. Nossa terceira pergunta: por que as organizações se distribuem em setores? Temos alguma resposta dessa daí, professora? Sim, temos sim. Lá em Ouro Preto do Oeste, o Francisco de novo, que bom, ele responde: essa distribuição é feita para que uma melhor qualificação no desempenho das atividades envolvidas e a análise qual cada uma se adapta melhor. Tivemos também outra resposta que veio lá, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, de Ji-Paraná. A Cristiane, ela fala: cada um é administrado por um tipo de setor e para atingir um público-alvo específico. Ela respondeu só isso em relação à questão 3. Então, assim, muito bem, que agradeço a participação aí, o Francisco está bem ativo aí nas suas respostas, os polos aí
Ouro Preto, Espigão estão participando bastante aí na nossa aula com as respostas. Muito obrigado, bem, né? Interagindo bem. Nós colocamos aqui uma resposta que geralmente é para fins didáticos mesmo e a melhor compreensão, como foi dito aí nas respostas, do serviço em geral. A divisão dos setores reflete na responsabilidade dos seus papéis perante a sociedade. As duas respostas se complementam e trazem isso. Então, o primeiro setor é o setor governamental, o segundo setor é denominado setor privado, que são as empresas individuais, as empresas da sociedade e sociedade anônima e também as limitadas. E o terceiro setor é constituído, como eu falei na questão anterior, pelas organizações da sociedade civil de interesse público que prestam serviço para, visando a satisfação humana e também a minimização das necessidades da sociedade de um grupo específico ou étnico. Então, nós temos aí essa questão que a sociedade ela se organiza sempre em empresas. E para a gente entender melhor, elas se organizam em 3 tipos de setores para melhor entendimento nessas divisões. Nossa questão 4, em sua opinião, qual o principal recurso organizacional que gera riqueza para a empresa? Tivemos alguma resposta aí, professora? Sim, professor Samuel, tivemos várias respostas. Tivemos uma resposta de Ouro Preto do Oeste de novo, que bom. Agradeço a participação do pessoal de Ouro Preto. O Francisco fala, os recursos humanos, pois sem tal recurso torna-se impossível gerar qualquer tipo de trabalho. Também tivemos a participação da Cristiane de Paraná. Ela fala, os recursos humanos, pois são os recursos responsáveis pelo funcionamento da empresa. E também agora temos também uma participação de Cacoal, que também fala recursos humanos. Primeira participação de Cacoal da noite, que bom. E uma resposta também que vem de Guajará. A aluna Rosângela ela também fala que é o capital humano. Ele utiliza os demais recursos, ela fala exatamente isso. Então, muito bem, parabéns aí a todos pelas respostas, porque é importante aí, vocês compreenderam com a nossa aula, os polos participando, isso é muito importante pra gente, queremos ver a participação de todos os polos aí também. Então, o capital humano, como já foi dito aí, é o único capaz de utilizar outros recursos para gerar riqueza, utilizando todos os demais recursos. Então, o capital humano, nós, as pessoas, somos de extrema importância e somos o único que conseguimos utilizar outros recursos organizacionais para gerar riqueza para a organização, gerar lucro para a organização. Vamos lá para a quinta questão. Qual teoria administrativa afirma que a motivação humana era somente para satisfazer a necessidade financeira? Comente sobre essa teoria. Tivemos alguma resposta aí? Aqui a Cristiane, ela responde. A Cristiane de Paraná. Ela responde, recursos humanos. Não, perdão. Ela responde... Não, eu vou falar de outro aluno, do Francisco. Ele fala assim, a teoria das escalas comportamentais, pois ela dá ênfase às pessoas e relação em grupo, pois expõe ideias de todos observando opiniões de pessoas de diversas gerações. Também temos a resposta do pessoal de Cacoal. Eles falam, deixa eu ver aqui, não, de Guajará, perdão. Eles falam a teoria clássica e científica. O homem trabalha para a satisfação financeira. Por então, enquanto, essas duas respostas. Tivemos 2 respostas e 2 respostas diferentes, né, professora? Um falou uma teoria, outro falou outra. Qual será que acertou Professor, aí? Perdão, temos mais uma. Tem mais uma? Temos mais uma. De Ouro Preto do Oeste. Ele fala, teoria das escolas comportamentais. Pois ela dá ênfase nas pessoas e relações em grupo, pois expõe ideias de todos, observando as opiniões das pessoas de diversas gerações. Então aí tivemos 3 respostas, que nós encontramos aqui, 3 respostas. E a pergunta era a seguinte, qual a teoria administrativa afirma que a motivação humana era somente para satisfazer as necessidades financeiras? Então nós tivemos aí
talvez na dúvida da questão aí, na hora de interpretar a questão, talvez não houve uma compreensão, porque a gente pensou, uma parte da questão fala na motivação humana, que são as teorias das relações humanas, comportamentais, mas também a teoria que fala sobre que a necessidade, que a motivação humana era simplesmente, nós falamos na aula de hoje, para satisfazer a necessidade financeira, era a teoria clássica. Lembra na hora que eu falei lá do exemplo lá que era para satisfazer, o homem trabalha somente pela motivação e satisfação financeira. Eu falei lá quando a gente falou nesse momento, que a satisfação financeira não dependia das condições de trabalho, na teoria clássica e científica. Eu sei que quem respondeu das teorias comportamentais, das relações humanas, é porque a gente pensa, é muito influenciado por nosso dia a dia. Hoje, o que nos motiva mesmo são as teorias das relações humanas, mas na história da administração começou na teoria clássica e científica, que utilizava o termo homo economicus, que o homem trabalhava somente pela motivação e satisfação da necessidade financeira. Por isso, tínhamos jornadas de trabalho de acima de 12 horas de trabalho, porque, eu quero ganhar mais, então você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que atingir um resultado melhor. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos relembrar novamente alguns conteúdos que a gente viu, os exercícios, mas antes de eu falar sobre a revisão dos nossos conteúdos, eu quero agradecer a participação dos polos aí, mas na próxima aula nós queremos uma participação maior de vocês ainda, dos polos. Teve vários polos aí que eu não ouvi o nome deles, que não mandaram a resposta. Mas na aula de hoje nós conhecemos os princípios básicos da administração, quais são os seus fundamentos e conceitos. Por exemplo, um dos conceitos que eu gosto bastante, que um teórico traz sobre conceito da administração, é que a administração é a arte de comandar, controlar e dirigir coisas complexas. Nós vemos que hoje as organizações são complexas, então nós precisamos ter essa arte aí, esse jogo de cintura, e a administração vem para nos ajudar. Conhecemos como que a administração se tornou uma ciência tão importante para a nossa vida em sociedade. A administração, como nós falamos aqui na nossa aula, ela aplica em tudo, no nosso contexto em geral. Então, toda a nossa volta, a administração ela está envolvida. Nós descobrimos também de que forma as empresas evoluíram através da Revolução Industrial. Através da primeira Revolução Industrial, que a gente, relembrando que a matéria-prima era o ferro e a energia, a fonte de energia era o carvão, que era o vapor, e tivemos a segunda Revolução Industrial, que era a principal matéria-prima, era o aço, e também que a fonte de energia passou de ser o carvão, deixou de ser o carvão e passou a ser a eletricidade derivada dos derivados de petróleo. Nós também vimos na nossa aula e podemos compreender a importância dos períodos históricos para a evolução da administração. Começamos lá na teoria clássica e científica e até nas teorias contemporâneas, nas teorias atuais. Aí é claro que nós passamos aqui de um modo rápido, mas esperando que vocês não fiquem contentes só por aqui. Vocês vão pesquisar mais, vocês vão ler o caderno da disciplina. Nós queremos vocês leiam mesmo, aproveitem, podem mandar dúvidas aí para o tutor à distância, eles estão lá disponíveis para responder vocês, então contem com a gente, mandam as dúvidas aí, tá lendo, anotem as dúvidas para no dia da aula fazer uma pergunta aqui para a gente, estudem o material antecipadamente. Se você olhar lá na carta de navegação da aula 2, já está dizendo qual é os capítulos do livro, as aulas para você estudar. Não deixe para estudar só no dia anterior. Comece amanhã já, reveja as aulas, essa aula 1 também. E aí nós temos a atividade do AVA, nossa atividade de percurso, que é um fórum. Esse fórum, ele é muito legal. Por quê? Porque aí você vai falar, mas na aula de hoje a gente nem falou sobre missão, visão e valores, e, nem das empresas, nem dos pessoais e das metas. Mas eu quero que vocês
descreva qual é a sua missão, qual a sua visão, quais são os seus valores pessoais e quais são as suas metas para o ano que vem, para 2017. Por que isso? Você vai perceber aí que através de você já vai começar a montar o seu planejamento. Você vai saber qual é a sua missão. Nós deixamos lá uma instrução e tem um capítulo do livro que destaca falando sobre missão, visão e valores. Estudem isso antes de fazer o fórum. É importante a participação de vocês. Deixei lá como exemplo a minha missão, a minha visão, deixei como exemplo também algumas metas para 2017, deixei alguns valores que norteiam, que são os princípios que me norteiam no meu dia a dia, só como exemplo. Não quero que você copie e cole de lá, nem pesquise na internet, vou achar uma missão de alguém e vou copiar para mim. Não, reflita aí. Define a sua missão, define a sua visão. A visão você vai olhar mais ou menos, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar. A missão é qual a sua razão de ser. Os valores são os princípios que te norteiam, que rege o seu dia a dia. E quais são as suas metas para 2017? Mas, professor, estamos só na metade do ano. Se você deixar para o final do ano, talvez você não vai conseguir estruturar o seu planejamento do próximo ano. Então, façam aí as metas. Mas não é só chegar lá no fórum e colocar as suas informações e pronto, tchau, não. É para você comentar dos colegas também. Colaborem lá com ele. Fala, olha, achei legal a sua missão, mas você poderia melhorar nisso. Gostei disso, mas dê sugestões para o colega também. Queremos que vocês compartilhem as informações. Não guarde só para você. E um desafio que eu quero colocar para vocês. Lá no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, desafie as pessoas que estão ao seu redor também a descrever qual é a missão dele, qual é a visão, quais são os valores e quais são as metas pessoais. Na nossa aula, se eu não me engano, na aula 5, nós vamos falar sobre missão, visão e valores empresariais. Mas vamos aqui na pessoal. Então leia o material de apoio que vai ajudar muito na resolução desse fórum. E nós temos o período para realização, não perca o prazo. Uma dica que eu sempre falo para os meus alunos, não deixe para o último dia, porque você pode ficar sem internet, você pode ficar sem acesso, ou às vezes pode surgir um compromisso que não estava agendado e você precisa ir, então faça o quanto antes, não deixe para a última hora. Comece a fazer o seu planejamento até para fazer as atividades de percurso, as nossas atividades do AVA. Era isso a nossa aula, agradeço muito a participação de vocês, agradeço a atenção de vocês, espero que tenhamos colaborado com o aprendizado de vocês e contamos com vocês na próxima aula. Não é isso, professora? Sim, é isso mesmo. Eu também quero deixar os meus agradecimentos a você, professor, e aos alunos, a equipe também dos tutores que participaram, né, interagiram com a gente, foi de grande valia e até a próxima aula, né, professor? Isso mesmo, professora, muito obrigado. Na próxima aula nós contamos com você. Esperamos você que já tenha lido os nossos conteúdos. Até a próxima aula.